Fala pessoal, aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre curiosidades, né? Nós vamos falar sobre 7 vulcões conhecidos no mundo, caso você quer viajar, quer tirar foto da lava, foto do fluxo piroclástico, foto da coluna de cinzas. Então esse vídeo aqui é um assunto bastante interessante para você que curte esse tema mais relacionado ao vulcanismo, né? Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, né, para sempre quando a gente lançar um vídeo novo você ser notificado, e compartilhar esse vídeo com mais amigos, e deixar nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema, e deixa aí quais são os sete vulcões que você acha que estarão nesse vídeo e que poderão estar em vídeos futuros, né? E bora ir para o conteúdo. E começando pelo 7º vulcão da nossa lista aqui, nós vamos falar do Vulcão do Fuego, ou Vulcão de Fogo, né? Esse é um vulcão que fica localizado na Guatemala, ele fica a cerca de 16 quilômetros da cidade de Antigua, Guatemala. E esse vulcão ele está constantemente em atividade, é um vulcão que corriqueiramente ele solta coluna de cinzas, né? Ele tem suas erupções. Só que ultimamente são erupções mais brandas, em torno ali de 2016 e 2018. Ele teve uma erupção mais violenta, onde teve vítimas fatais nessa erupção. Só que as erupções que ocorrem constantemente são erupções mais brandas, né? Então esse vulcão, ele tem um irmão gêmeo assim, né? Que é o vulcão Acantenango, que é um vulcão que fica ali do lado dele. E esses dois vulcões eles vão ser conhecidos ali como o complexo vulcano de La Horqueta. Esse vulcão, o Vulcão de Fuego, ele fica inserido nesse sistema de subducção de placas, onde a placa de Cocos ela está subductando sobre a placa caribenha. Então ele é um vulcão inserido dentro daqueles vulcanismos de caráter andesítico, né, que é um vulcanismo mais explosivo. Por esse vulcanismo estar retendo mais os seus gases, então é um vulcão que ele tende a ser mais catastrófico nas suas erupções, né? A gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você que quer entender um pouco mais sobre essa questão de vulcanismo basáltico, andesítico e etc, né? E o 6º vulcão aqui da nossa lista é o Mauna Loa. Esse vulcão ele fica localizado na Grande Ilha da Islândia. A Grande Ilha da Islândia ela é composta por 3 grandes vulcões, né? Nós temos o Mauna Kea, que fica localizado ao norte da ilha. Esse é um vulcão desativado, em torno de 3.600 anos. Já não tem mais atividade vulcânica nessa região desse vulcão, né? E mais ao sul nós temos o Mauna Loa. O Mauna Loa, juntamente com o Piton de la Fournaise na Ilha da Reunião, são os vulcões mais ativos do mundo, né? E próximo ao Mauna Loa nós temos o Kilauea. O Kilauea ele já está mais conectado a 2 zonas de rift. E esses vulcões do Havaí, eles são os vulcanismos ali do tipo hotspot, da série alcalina. E esse vulcanismo ali, essas lavas, elas são um tipo de lava mais fluida, que ela vai liberando mais os seus gases ao longo do tempo ali com uma facilidade, né? Não é um vulcanismo explosivo, daquele vulcanismo andesítico, tipo o Vulcão de Fuego, mas é um vulcanismo mais fluido, é um vulcanismo com uma viscosidade menor. Então esses vulcões, essa lava do Havaí, geralmente são famosas pelo vulcanismo em corda, né? Pelas lavas em corda que eles se formam. E o 5º vulcão aqui da nossa lista é o Monte Sinabung, ou Gunung Sinabung. Esse vulcão ele fica localizado na província de Sumatra do Norte, ali na Indonésia. Esse vulcão andou dando um trabalho em agosto desse ano, né? No dia 10 de agosto. Ele entrou em erupção e foi capaz de levantar uma coluna de cinzas em torno de 5 km de altura. Esse vulcanismo é um vulcanismo que a gente chama ali do tipo pliniano. Esse vulcanismo pliniano ele vai receber esse nome porque quando Plínio ele descreve a erupção do Vesúvio na década de 70 depois de Cristo, ele faz uma analogia entre aquela coluna de cinzas que subiu ali do Vesúvio como se fosse um pinheiro manso. Um pinheiro manso ele tem um caule mais estreito, né? Ele vai subindo e quando ele sobe lá em cima, ele chega lá em cima, ele vai se abrir, ele vai abrir aquela copa, né? Então esse pinheiro manso ele tem essa característica, né? A morfologia dessa árvore. E o Plínio ele relacionou essa erupção na forma desse pinheiro. Então essa erupção do dia 10 de agosto desse ano
ela teve essa característica, né, de vulcanismo do tipo pliniano, e a quantidade de cinzas que foi lançada da atmosfera foi o suficiente para deixar aquela província ali, aquela região do Sumatra do Norte, em escuridão, né? O pessoal dizia que o dia ali virou noite. E esse vulcanismo ele se formou pela subducção da placa australiana sobre a placa euroasiática, e também um vulcanismo explosivo, né? Aquele vulcanismo do tipo andesítico, ali da série calçocalina, assim como o vulcão de Fuego. E o quarto vulcão aqui da nossa lista é o Monte Santa Helena. O Monte Santa Helena ele fica localizado ali na cadeia de Cascades, que é uma cadeia vulcânica ali que fica na região do estado de Washington, ali mais próximo à costa leste dos Estados Unidos. E antes da erupção de 1980, esse vulcão era um cone quase perfeito de quase 3 km de altura. E em março de 1980 ele começa a dar indícios que uma hora ou outra ele entra em erupção, né? Porque ele começa a ter uma série de sismos e de pequenas erupções ocorrendo. A região norte do vulcão começa a ter uma atividade mais intensa, né? Tanto é que em torno de 2 meses, aquela região ela teve um sorgimento, né? Ela cresceu em torno de 150 metros. E quando finalmente chegamos em maio de 1980, o sismo mais violento nessa região norte foi o suficiente para desencadear a erupção vulcânica. Então tinha-se uma floresta ali na região norte, né, que foi mais atingida por essa erupção vulcânica. Então com o fluxo piroclástico foi em direção a essa floresta, tendo em torno de 100 a 400 km por hora de velocidade e com uma temperatura acima de 300 graus Celsius. Então essa erupção que ocorreu, ela teve uma coluna de cinzas que se elevou a mais de 20 km de altura e cerca de 500 metros do cone do topo do vulcão foi totalmente destruído. Então abriu-se uma cratera vulcânica de 2 km de diâmetro nesse vulcão, e esse vulcão ele se formou ali pela subducção da microplaca de Juan de Fuca sobre a placa da América do Norte. Também é um vulcanismo explosivo, né? Aquele vulcanismo do tipo andesítico. Então, esses vulcões têm essa característica, como eu disse mais cedo no vídeo, né? O vulcanismo andesítico ele tende a ser mais explosivo pela retenção dos seus gases. E antes da gente dar prosseguimento aqui na nossa lista, a gente sugere a vocês conhecerem a Core Case, que é uma empresa que trabalha com produção de caixa para testemunho de sondagem para mineração, né? Então essas caixas são construídas a partir de material reciclado. E eles também têm uma linha outdoor, onde eles trabalham com a produção de camiseta, camisa, chapéu, boné, óculos e outros equipamentos de campo. Então a gente vai deixar os links aí na descrição para vocês conhecerem melhor essa marca. E o terceiro vulcão aqui da nossa lista é o vulcão Ertaali, que fica ali na região de Afar, na Etiópia, no continente africano. E esse vulcão ele também é conhecido como a Montanha Fumegante ou a Porta do Inferno. E antes do século XX já acredita-se que esse vulcão já estava ativo. Ele é um lago de fluido de lava, né? E está em constantemente atividade. A última grande erupção que teve nesse vulcão foi em 2005, onde dizimou os animais que viviam ali na região e obrigou os moradores, os habitantes locais, a se dispersarem dessas localidades. E também teve outra série de pequenas atividades vulcânicas ali, entre 2007 até 2010, mas nada comparado com o que teve em 2005. Esse vulcão ele ocorre em uma junção tríplice, né, onde futuramente pode quebrar o continente africano, né? Então a gente vai ter essa placa africana sendo fragmentada e esse vulcão Ertaali está inserido nesse sistema. Então ele é um vulcanismo do tipo basáltica, onde as lavas são mais fluidas, né? E relativamente ele não é tão perigoso como aquele vulcanismo do tipo andesítico, né? E o segundo vulcão aqui da nossa lista é o vulcão Yellowstone. E esse vulcão já foi fonte de milhares de teorias da conspiração. Já foi fonte para muita brincadeira aí, né? Então é um vulcão que tem uma cratera vulcânica de mais de 90 km de diâmetro e abrange os estados de Wyoming, Montana e Idaho nos Estados Unidos. Acredita-se que a câmara magmática desse vulcão ela localiza-se a cerca de 55 km de profundidade no interior da crosta continental, né? E tem mais de 300 km de metros cúbicos de magma disponível ali para uma próxima erupção. E se caso essa próxima erupção ela ocorra, seria uma erupção que seria
catastrófica assim, em termos globais, né? Porque é a erupção que, juntamente com o próximo vulcão que a gente vai falar aqui, são os vulcões que mais causam medo na humanidade como um todo. E outras erupções já foram datadas nesse vulcão, né? Nós tivemos em torno de 2,1 milhões de anos atrás, que foi uma erupção que acredita-se que a coluna de cinzas desse vulcão, né, desse material que foi ejetado, no momento da erupção tenha atingido mais de 100 km de altura. Então imagina, mais de 100 km de material sendo ejetado desse vulcão, né, de rocha fragmentada subindo em direção à atmosfera. Outra erupção ocorreu em torno de 1,3 milhão de anos, e a última foi em torno de 630 mil anos atrás. Então acredita-se que esse vulcão tem uma ciclicidade a cada 600 a cada 700 mil anos para entrar em erupção, né? Para entrar em atividade de fato. Então acredita-se que entre 50 e 100 mil anos esse vulcão possa entrar em erupção. É um vulcanismo do tipo ali do hotspot, né? É um vulcanismo mais de caráter alcalino, como o vulcão do Havaí, só que diferente desse vulcão do Havaí, esses vulcões do Havaí, né, o Mauna Loa e o Kilauea, esse vulcão do Yellowstone, essa magma que está ali concentrada nessa câmara magmática, é um magma assim, vai ser um vulcanismo mais do tipo explosivo. E o primeiro vulcão aqui da nossa lista, para fechar com chave de ouro, né, essa lista de 7 vulcões que você precisa conhecer para ir lá viajar, tirar uma foto, fazer uma filmagem assim da coluna de cinzas vulcânicas sendo lançadas em direção à atmosfera, nós temos o Krakatoa, o temível Krakatoa, né? A última grande erupção, violenta mesmo de fato, foi a erupção de 1883, e antes dessa erupção acreditava-se que o Krakatoa estava desativado, né? Ele já estava adormecido, porque em mais de 2 séculos esse vulcão não entrou em atividade, então o pessoal vivia ali numa relativa paz ali, né? Não acreditava que esse vulcão iria entrar em erupção pelos próximos anos. Só que em meados de maio de 1883 já começa a dar uns indícios ali que ele estava para entrar em erupção, né? Então ocorreu uma série de sismos, teve uma erupção onde as cinzas atingiram mais de 6 km de altura. Então o pessoal já começou a ficar meio ressabiado ali, uma hora ou outra esse cara aqui vai explodir. E teve uma série de primórdios ali da grande erupção que ocorreu, né? Então nós tivemos, entre meados de maio até agosto, outros pequenos sismos e pequenas erupções que foram ocorrendo, né? Até que no dia 26 de agosto de 1983 esse vulcão ele entra em erupção, né? Então ocorreu uma série de erupções alternadas uma atrás da outra, e foi o suficiente para gerar tsunamis de mais de 30 metros de altura. E as erupções mais violentas ocorreram no dia 27 de agosto, onde ele é famoso até hoje por ser o som mais alto já registrado na história humana. Esse som dessa explosão ela atingiu mais de 5 mil metros de distância desse vulcão. O pessoal conseguiu ouvir o som dessa grande erupção. Então, antes dessa grande erupção, essa ilha de Krakatoa ela era formada por 3 cones vulcânicos. Tinha-se o Hakata, o Dana e o Pergueatã. Então tinha-se uma câmara magmática abaixo desse vulcão, dessa ilha, muito ampla, muito extensa, com muito magma ali disponível para a próxima erupção, né? Então, cessadas as erupções, essa cratera, essa caldeira ela colapsou, e o que restou ali foi apenas uma porção do que foi um antigo monte do Hakata, né? Então, mais de 36 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas nessa erupção, e a coluna de cinzas vulcânicas atingiu mais de 27 km de altura. Então, imagine todo esse magma, toda essa rocha ali que foi triturada durante essa erupção, sendo lançada a mais de 27 km de altura. Então, o dióxido de enxofre que foi lançado na atmosfera dessa erupção reagiu com a água ali da nossa atmosfera e formou ácido sulfídrico. Então, essas partículas que estavam em suspensão funcionou como uma forma de espelho, refletindo toda a luz que chegava do Sol, né? Toda essa energia que vinha do Sol até a Terra. Então, refletia essa energia nessa luz, nessa luminosidade,
e foi o suficiente para colocar a Terra como um todo num inverno vulcânico de mais de 5 anos. Então a erupção foi em 1883 e o clima só foi voltar ao normal a partir de 1888. Então, cessada essa erupção, né, o que começou a crescer ali naquela região foi o que hoje a gente conhece como Anak Krakatoa. Antigamente, antes de 1883, esse vulcão tinha mais de 800 metros de altura, né? O cone vulcânico mais alto ali desses três que formavam a ilha de Krakatoa tinha mais de 800 metros. E esse vulcão, o Anak Krakatoa, que está começando a crescer, ele está crescendo numa média de 5 a 10 metros por ano. Então, um vulcãozinho ali que está crescendo muito rápido. E antes de 2018, a última grande erupção de fato que ocorreu, esse vulcão já tinha na casa de mais de 300 metros de altura. Então essa erupção de 2018 ela também foi violenta, né? Ceifou mais de 400 vidas ali na região e foi o suficiente para gerar tsunamis também. Então, após essa erupção de 2018, mais de 200 metros do cone vulcânico do Anak Krakatoa foi totalmente destruído e o vulcão entrou numa relativa quiescência ali, né? Até nesse ano de 2020, onde em abril desse ano, esse vulcão Anak Krakatoa ele entrou em erupção novamente. E por todas essas condições que nós estamos vivendo em 2020, já criou material para teoria da conspiração, como sempre, né? Então, passada essa erupção de abril desse ano, né, de 2020, o vulcão ele voltou a ter uma quiescência, então a gente está aguardando o bicho entrar em erupção de novo. E bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a todo mundo que chegou até o final desse vídeo, né? Nós vamos deixar aqui na descrição livros da nossa livraria que estejam relacionados com o assunto de vulcanismo, para você que quer se interessar mais. E o último recado que nós temos aqui para dar é que a Amazon está dando 30 dias de assinatura grátis no Kindle, né? Então, se você tem interesse em livros de literatura, seja desde 1984 até Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo e outros livros que você gostaria de ler, você vai ter esses 30 dias de assinatura gratuita e mais de 1 milhão de e-books para poder ler, né? Para se divertir enquanto você lê, né? Sem ter nenhum comprometimento financeiro. E caso você não queira mais o serviço, você pode cancelar a assinatura antes desses 30 dias que você não vai pagar nada. E bom, a gente agradece por você ter chegado até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, Jologando_, né? E até a próxima, gente. Falou!